digamos, plural, típico, porque pai negro, a mãe era negra, geralmente filho de escravos, meu pai um mulato escuro negro, pai de mãe índio, do Recôncavo da Bahia, região de Itapema, Santa Amaro ali, eram os tupinambás, albatirais, e também ciganos. Itapema, Cupe, Salbara, né? Ali minha mãe nasceu. Então, e eu, menino aqui na Bahia, sempre, família sempre pobre, mas o meu pai apostava muito em educação, em cultura. Então eu comecei a me interessar por línguas, eu fui tradutor, eu falo várias línguas, falava melhor várias línguas, mas falo várias línguas. Tradutor, essa língua, eu estudava na França. E eu sempre fui leitor, eu gostei. História em quadrinhos, sabe? Eu gostava muito de história em quadrinhos, romance policial, que eu sou louco até hoje. Aliás, estou assinando o contrato para o meu segundo livro policial, no Rio, Bagulho, que eu tenho um primeiro. E que eu faço ficção também, né? Tenho 6 livros de ficção publicados. E eu sempre fui um menino, assim, um pouco isolado, né? Assim, eu gostava de ler, magro, assim, muito fraco, mas sempre gostei de luta. Eu sempre tive um pé no povo. Eu frequentava muito candomblé de Olga do Alaqueto, ia aos candomblés mineiros, que eu trabalhei no turismo também, com Vasconcelos Maia ali no Belvedere da Sé. O Axé Alfonjá, até o Axé Alfonjá em 77, quando o Mastella entrou, eu fui chamado pelo jogo para ser Obá. E eu fui feito Obá Xangô, que eu sou até hoje, tenho muito orgulho, esse é um título que me dá muito orgulho. E eu sou Aí comecei também a me interessar, já me interessava por a questão do negro, essa questão me interessa. Então, meus interesses são mass media, cultura nacional e cultura negra. E faço ficção também. Então, você vai, de repente você tem 73 anos, como eu tenho uns quase 40 livros publicados nesses assuntos, né? Ficção, cultura negra e mídia. Este livro, O Terreiro da Cidade, que até foi traduzido na Itália, é a única tradução que tem no exterior, é na Itália, com o título de A Cidade e o Templo, La Città e il Tempio. O que é que fala esse livro? Esse livro tem um diferencial com relação à questão dos negros no Brasil, que é a categoria espaço. Porque vejam só, o Ocidente, o progresso, a Europa, vive em cima do tempo. A modernidade é a modernidade do tempo, o tempo mais rápido, o tempo acelerado, que é o tempo do progresso. É o tempo da locomotiva, depois o tempo do carro, o tempo do avião. Quer dizer, o progresso do Ocidente e, claro, a civilização ocidental é uma civilização que tem como eixo o tempo. Tanto que a questão da internet, a questão da comunicação eletrônica é a questão do tempo. A internet, o que é que ela faz? Ela comprime o espaço pelo tempo. O espaço é comprimido, o que nós temos é muito tempo, é tempo direto, tempo instantâneo. Isso começa com o rádio, depois com a televisão, e a internet faz isso. Olha, então por que o espaço, na verdade, é tão pouco desconsiderado no Ocidente, é tão pouco pensado? Porque o espaço é uma categoria nazista. Foi uma categoria muito valorizada pelos pensadores nazistas. Hitler precisava de um espaço vital. Eles começam a pensar na Europa, no fundo, como um espaço a ser absorvido pelos alemães. Quando termina a guerra, a esquerda acha que o espaço é uma categoria nazista e deixa de pensar o espaço. No entanto, o espaço é fundamental para culturas que não são hegemônicas em termos industriais. Pode ser as classes populares, para quem a casa própria importa, para quem a terra importa, isso é questão espacial. E também para os negros, principalmente os negros na Bahia, porque o pensamento, eu diria, de terreiro, eu vou me referir a ele como pensamento nagô, embora as pessoas falem os bantos, mas o pensamento nagô, para mim, tem uma constelação própria, valoriza, ao invés do sentido e do tempo, valoriza o espaço e a força. Não é a força física, é a potência, o axé, quer dizer, o poder de fazer, o poder de realizar. Onde tem poder de realização, isso é valorizado pela cultura nagô. Esse poder de realizar é o poder de construir uma casa, de fazer alguma coisa, de inventar alguma coisa, de trabalhar ou de fazer um filho. Né?
Fazer filhos também é importante. Então, a potência está aí. A potência está aí. Portanto, o fazer, a dinâmica do fazer, a dinâmica do acontecer, é o que eu estou chamando de potência. E o espaço. Por quê? Porque essa espacialidade é própria de uma cultura de diáspora, uma cultura que estava no exílio, que é a cultura escrava aqui no Brasil, que precisava se territorializar. Porque a cultura dos escravos, o que via com os escravos, era desterritorializado. Tanto que um dos grandes mal-estares ou doença do negro aqui no Brasil era a saudade doentia, era o banzo. Os negros morriam de banzo, morriam de saudade da terra de onde foram arrancados. E como é que eles, em geral, morriam? Eles comiam terra, né? Comiam terra até morrer. No banzo, você podia morrer simplesmente só de saudade, ele definhava, não queria comer nem nada, mas podia comer terra, que era uma das formas de suicídio frequentes aqui no Brasil. Quer dizer, como se, olha, na falta de terra, na terra original, eu como terra. Mas vejam só, mas o espaço fica como uma categoria fundamental, porque para as lideranças negras, para as lideranças, porque os escravos que vieram saindo aqui na Bahia, os últimos grandes levas de escravos, eram de sacerdotes, eram de guerreiros, eram filhos de reis e rainhas, não eram analfabetos, né? Era gente que tinha um know-how, inclusive industrial, na Nigéria. Então, essa gente precisava se territorializar aqui, a liderança, porque não havia mais possibilidade de tomar o território pela guerra, pela força das armas, pela revolta. Então, o terreiro de Candomblé não é uma instituição, uma coisa apenas religiosa. Eu diria que não é nem religiosa. Eu falo mais de religiosidade do que de religião. É uma forma de continuidade, uma forma de persistência de um modo de vida e de um modo de pensar, que é milenar na África, que é anterior ao cristianismo. Os cultos afros, os cultos africanos, eles precedem de 1000 anos Cristo e o cristianismo. É esse tipo de culto que se transplanta para cá, mas se transplanta de forma diferente da África. Porque na África você pega, digamos, cada cidade daquela Europa tinha um orixá, separado de outro. O que o terreiro faz é uma espécie de metáfora espacial, onde tudo isso está muito próximo, os orixás estão próximos, é como se reterritorializasse a África aqui. Você vai ao Axé Pofonjá, não sei se você já foi, que é o meu terreiro, eu sou Obá do Axé Pofonjá, aquilo é a África reterritorializada. Cada casinha daquela que você vê é como se fosse a representante de um estado, de uma cidade separada da África, com o seu orixá, a casa de orixá. O próprio configuração arquitetônica é a configuração do que os ingleses chamavam de compound, uma grande casa ritual, com as casas em torno, com as casinhas em torno. Ora, então, a África foi como que reterritorializada aqui. A África aqui é uma metáfora espacial no terreiro. Isso existiu onde? Esse panteão de deuses, de divindades reunidas, existiu na Grécia. O terreiro é a mesma coisa que a ágora grega, que o panteão grego. Então, esse livro, O Terreiro e a Cidade, é um livro sobre a espacialidade. É um livro que é uma outra lógica. É a lógica do lugar. O que é que essa lógica tem de diferente? Primeiro, a valorização da proximidade, do contato, da aproximação. Aproximação não quer dizer não brigar, não quer dizer não ter conflitos. A aproximação é a seguinte, é o reconhecimento da necessidade que você precisa do hálito do outro. O corpo, a corporeidade é fundamental. Então, essa lógica que está implicada aí no terreiro e a cidade, é também uma lógica do corpo. E isso mostra, dá a pista para um sistema de pensamento que não é só de cabeça, que não é só cerebral. Você pode pensar com a cabeça, mas pode pensar até, principalmente fora da cabeça, a cabeça ajudando. Isso é um filósofo ocidental famoso, Wittgenstein, que mostra. Você pode pensar fora da cabeça, por exemplo, quando você põe cartas, você joga tarô, ou as runas, aquilo é um modo de perguntar e de pensar por meio de objetos. É isso.
Tá? As táticas e as divinatórias de adivinhação também são táticas que se fazem junto com o objeto, mas por meio do corpo. O corpo é indispensável, enquanto que o pensamento ocidental é todo cabeça. Né? O corpo é um trapo. O corpo é uma coisa, porque esse pensamento ocidental veio junto com o cristianismo. E para o cristianismo, o corpo é um trapo. O corpo não vale nada. O corpo está aí para reproduzir, olha lá, reproduziu, e no fundo, na cabeça dos teólogos cristãos, disse, pare de fazer isso que você ia fazer se você não quer se reproduzir. Que o corpo é para ser controlado pelo espírito. Né? Então, veja só, nós temos aqui, portanto, outra lógica, uma lógica que põe o corpo em primeiro plano, uma lógica da corporeidade, em que o pensamento atravessa o corpo. Atravessa o corpo. Portanto, é um tipo de pensamento, é um tipo de filosofia que eu chamo a toque de tambor. Né? A toque de tambor. Entra a questão da espacialização, a questão da música, que é vital, da música com uma tecnologia de agregação de gente, é fundamental. E tudo isso parte, principalmente aqui no Brasil, no Caribe, em Cuba, em outros lugares. Tem outras instituições, mas no Brasil isso tudo parte do terreiro. O terreiro, portanto, é, do ponto de vista espacial, um núcleo civilizatório aqui no Brasil. O que esse livro aí quer mostrar é que as categorias que fundam o terreiro, eu vou repetir, o espaço, dando uma lógica do lugar, uma lógica da territorialização. 2, o corpo, a corporeidade, uma valorização do corpo presente. 3, portanto, a valorização de uma educação iniciática. A educação precisa de professor, precisa de gente para se dar. Mesmo que os conteúdos passem bem por internet, por máquina, há determinados conteúdos que passam, mas a educação de gente, a formação de gente, precisa de gente. Da mesma forma, a iniciação precisa de axé, precisa de hálito, precisa de contato. Segundo, uma cultura de, apesar da pobreza e da preeminência que as mulheres tiveram, porque os homens separaram, os escravocratas separaram os homens das mulheres, e as mulheres é que aguentaram melhor o tranco nas cidades. É uma cultura de valorização do filho. É por isso que gente pobre se diverte para ter muito filho, não pode dar comida e tem filho. Porque filho é um valor. E isso é um valor da cultura negra. É uma cultura, é um tipo de cultura que não é baseada na acumulação de bens, mas na acumulação de gente. Né? Na acumulação de gente. Outro traço dessa lógica do lugar e desse tipo de cultura é a ausência de pecado. A cultura, o culto negro, ele é anamartésico. Amartés, em grego, quer dizer pecado. Amartés em grego. Anamartés é não pecado. Então, uma cultura anamartésica é aquela que, diferentemente do cristianismo, não se funda no pecado como um pressuposto. Você não nasce com a dívida simbólica que você tenha que resgatar. Pecado não existe. Aí você diz, então, existe o que? O deboche? Não. De forma nenhuma, existe uma coisa chamada obrigações. Mas você não. A ideia do pecado é a ideia de um buraco. Você já nasce com esse buraco. E esse buraco você passa a vida inteira tentando resgatar. E se você for bonzinho, você vai ter um lugar no paraíso. Essa expectativa não existe para os negros. Não existe a ideia de paraíso, nenhum outro lugar melhor além. É uma cultura também do aqui e agora. O bom é aqui e agora. Em que é que se funda, portanto? E é isso que o livro mostra, essa lógica territorial, as culturas. Se funda não no amor. O cristianismo se funda no amor, está baseado no amor universal. No culto negro, não. O culto negro não é um culto do amor universal, é um culto da alegria. Mas a alegria não é uma coisa festiva apenas. Né? A alegria é uma lógica tão fundadora quanto é para o cristianismo o amor, a ideia do amor. Só que é outra ideia. A alegria é o seguinte, essa palavra, isso aí no livro está explicado, a alegria vem de ala, ser, né? Ala é asa, acer, chão. Você, de algum modo, você está alegre quando você perde o chão,
as asas lhe levam e você se encontra como se você estivesse flutuando nas nuvens. E as nuvens em latim se diz hilaritas, daí vem hilaridade, vem o riso. A alegria é uma categoria metafísica para mostrar o seguinte, que é a afinação perfeita com o mundo. Como quando você afina um instrumento, um violão. Você afina as cordas em perfeita sintonia uma com as outras, né? Então você diz que as cordas estão afinadas, por quê? Porque elas estão em perfeita harmonia uma com as outras. Quando você está em perfeita harmonia com o mundo, isso dura pouco. Isso dura pouco. Isso não é, você não pode fazer uma indústria disso. Nessa perfeita harmonia você está alegre. Você voou com essas asas e aí você aprova o real, o mundo, tal e qual ele existe. Então veja só, nesse livro, portanto, o centro desse livro é examinar o que é essa lógica do lugar, o que é espacialidade, diferentemente do predomínio, da hegemonia do tempo, da temporalidade. O que é corpo, o que é potência, o que é alegria, o que é dança, né? É disso que fala esse livro.